Olá, turma! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde e mais uma vez, feliz dia para todos os papais, para os papais de vocês, para os papais que acordam cedo, que trabalham, que cuidam de seus filhos, aqueles que realmente estão no papel de pais, ou até mesmo para as mães que também desempenham esse papel. Então, parabéns e que seus filhos sejam as suas maiores vitórias. Um beijo a todos. Iniciando a aula, vamos começar com verbos. Sei que vocês há muito tempo não me veem, né? É meio complicado, a gente tá gravando vídeo para quem não tem esse manejo com vídeos, é bem complicado, gente. Então, começando, diremos que o nosso assunto é sobre verbos, certo? Então, o que é um verbo, gente? Verbo é uma palavra variável. É uma palavra que exprime um acontecimento representado no tempo, certo? Então, pode exprimir um fato, uma ação, um fenômeno da natureza, todos são representados pelos verbos. E é bem fácil a gente saber quando são verbos, quando a gente pode conjugá-los, certo? Algumas pessoas acham que tudo pode ser verbo. Não. O verbo, ele é bem fácil você ver porque nós conjugamos. Então, com exemplo de verbos, ele entregou seus cúmplices. Qual é o verbo aí nessa oração? Entregou, né? Porque eu posso conjugá-lo. Eu entreguei, tu entregastes, ele entregou. Nós entregamos, vós entregastes, eles entregaram, né? E aí eu posso dizer, a mulher entregará a carta amanhã. Como estavam velhos, anoitecera já de todo. Todos, gente, entregou, entregará, estavam, anoitecera, todos são verbos, ok? Eu posso, gente, classificar os verbos em relação ao número e em relação à pessoa, certo? Em relação ao número, eu posso dizer que os verbos são singular e plural, ok? Singular e plural, gente. Para o singular, um exemplo, eu tenho estudo, né? E para o plural, eu tenho estudamos. Então, eu posso dizer que ele vai variar em número, singular e plural. Eu posso dizer estudo, estudas, estuda. No plural, eu posso dizer estudamos, estudais, estudam, certo? Então, o verbo, para que você possa identificá-lo, você também pode identificar pela questão de ser singular ou plural. E aí vem as pessoas, né? Então, quantas pessoas eu tenho? Eu tenho a primeira pessoa, eu tenho a segunda pessoa e tenho uma terceira pessoa. Eu tenho essas pessoas tanto do plural, do singular, quanto as pessoas do plural. A primeira pessoa, nós dizemos que é aquela que a quem está falando, é a primeira pessoa, sou eu, né? A segunda pessoa do singular é a quem se fala, não é? Tu aí do vídeo, né? A terceira pessoa é de quem se fala, certo? Então, eu estou falando de alguém, estou utilizando a terceira pessoa, certo? Um exemplo, eu estudo é uma pessoa de primeira pessoa do singular.
Quando eu digo nós estudamos, eu estou utilizando a primeira pessoa do plural, não é isso? Quando eu digo tu estudas, que a maioria das pessoas utiliza o pronome tu de forma errada e não flexiona com S, né? Digo tu estudas. Essa é a segunda pessoa do singular, é a quem se fala. Estou falando com você. A quem se fala. E aí, quando eu digo vós estudais, eu estou utilizando a segunda pessoa do plural. Quando eu digo ele ou ela estuda, eu estou utilizando a terceira pessoa do singular, certo? Mas quando eu falo eles ou elas estudam, eu estou utilizando a terceira pessoa do plural. Muito bem, gente. Então, nós temos já até agora que saber que os verbos, eles se flexionam em relação ao número, singular e plural, e em relação à pessoa, certo? Dependendo das pessoas, eu vou utilizando as flexões dos verbos, se é de primeira, segunda, terceira pessoa do singular, ou se é de primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Muito bem, gente. Aí, gente, a flexão do verbo também vai de acordo com o modo. O verbo vai se flexionar na medida em que ele estiver nos modos também. E o que é o modo? O modo, ele indica a atitude, se é de certeza, de dúvida, certo? Se é de ordem da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia, certo? Então, eu vou dizer que nós temos três modos. O modo indicativo, o modo imperativo e o modo subjuntivo. O indicativo, gente, ele indica o quê? Uma ação certa, positiva, quer em relação ao passado, ao presente ou ao futuro. O modo imperativo, ele dá uma indicação de ordem, de conselho, de desejo, de pedido, de convite. Quando eu digo assim, estude, eu estou dando uma ordem, não é? Ou estou exprimindo até mesmo um desejo, um pedido, certo? Então, eu estou utilizando o modo imperativo. Lembre-se, imperativo, imperador, tem a ver com ordem, não é? Só um lembrete. E aí vem o modo subjuntivo. No modo subjuntivo, ele vai exprimir uma ação incerta, duvidosa, eventual ou mesmo irreal, certo? Então, vamos ver como ocorrem essas formas. Aí nós vemos também que o verbo vai se flexionar em relação ao tempo, certo? E o que é o tempo? O tempo indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Os três tempos naturais, aqueles naturais do verbo são o presente, o passado ou pretérito e o futuro. O que é o presente? Em tese, é todo fato que ocorre no momento em que se fala. Esse é o presente, o momento em que nós estamos, né? E o que é o passado ou pretérito? É o fato quando ocorre antes do momento em que se fala. Podemos dizer que o passado é o ontem, pode ser o ano passado, pode ser o mês passado, esse é passado, ok? E o futuro? O futuro ocorrerá após o momento em que se fala, que pode ser daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, tudo isso é futuro, certo, gente?
Vamos continuando com o nosso assunto verbos, né? Podemos dizer que aqueles tempos do presente, passado e futuro são os tempos naturais. E os outros tempos, gente? Então, nós vamos classificar em relação ao modo indicativo, que indica uma certeza, né? O tempo em relação ao modo indicativo fica no presente. Vamos classificar aí o verbo estudar. Estudo, certo? Como exemplo, nós temos estudo. No pretérito, o pretérito nós temos o pretérito como imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. No pretérito imperfeito, nós temos o mesmo verbo estudar, ficava estudava. No pretérito perfeito simples, eu tenho estudei. E no pretérito perfeito composto, nós temos tenho estudado. No pretérito mais que perfeito, que é outro tempo, nós temos o pretérito mais que perfeito simples, estudara, e o pretérito mais que perfeito composto, tinha estudado. Então você vai dizer, professora, são tantos tempos? Não, é bom você ver o seguinte, nós temos no presente, só uma forma para o presente do indicativo. Para o pretérito do indicativo, nós vamos ter o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, que vai se dividir em dois, o simples e o composto, e o pretérito mais que perfeito, que vai dividir também em simples e composto, certo? E nós vamos ter agora o futuro, né? Futuro que vai ser do presente e futuro do pretérito. O futuro do presente, como vai ficar? Do presente simples, estudarei. E o futuro do presente composto, terei estudado. O futuro do pretérito simples fica estudaria. E o futuro do pretérito composto, como é que vai ficar? Teria estudado. Gente, confundiu? Lembrando que do indicativo nós temos o presente, o pretérito e o futuro. Esses são os tempos básicos. Mas aí eles se dividem. O presente é só presente, certo? Mas o pretérito vem como pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Ficamos em 3, certo, gente? Aí vem o futuro. O futuro que vai ser do presente e o futuro que vai ser do pretérito, né? Até aí, vai bem? Vamos continuar. Gente, aí nós vimos agora os tempos do indicativo. Vamos ver agora o tempo do subjuntivo. Nos tempos do subjuntivo, nós temos o subjuntivo do presente, do pretérito e do futuro. No tempo do presente, é só presente mesmo. Então, quando eu digo estude, só um minuto. Continuando, gente. No tempo presente, eu tenho estude. Aí vem no subjuntivo, né? Eu tenho o subjuntivo, eu tenho presente, eu tenho pretérito e tenho o futuro, também como eu tenho no indicativo. Só que o subjuntivo não é aquele modo que indica uma certa incerteza, não é isso? Então, nós vamos classificar no presente, estude, no pretérito, imperfeito. O imperfeito, ele indica algo que deveria ter concluído no passado, mas que não foi concluído. Estudasse. Eu tenho o pretérito perfeito, tenha estudado. Tenho o pretérito mais que perfeito, tivesse estudado. Isso tudo porque nós estamos com o verbo preferido de vocês, que é o verbo estudar, não é isso? Aí no futuro vem o futuro simples, estudar.
o futuro composto tiver estudado. Por que que é composto, gente? Porque nós temos dois verbos para indicar uma situação, o verbo ter e o verbo estudar. E vem o último modo, que é o modo imperativo, que é aquele que indica uma ordem, um desejo, né? Então, nós temos para o imperativo apenas o presente. Estuda, estude, estudemos, estudai, estudem, certo? Gente, então, terminamos de ver as formas e flexões dos verbos, a sua definição. Espero que tenha sido útil, que vocês estudem bastante, certo? Para que sejam exitosos, ok? Então, estudo é sempre bom, não faz mal, e é muito importante quando a gente tem conhecimento, porque o conhecimento é que vai levar você até onde alcançar os seus sonhos. Ok, gente? Então, um beijo bem grande no coração de vocês, que possamos estar torcendo para que tudo termine bem, para que tudo aconteça da melhor forma. Se for para voltar à escola, voltemos. Se for para ficar em casa, fiquemos, ok? E está aí mais um verbo, né? Então, gente, beijos. Até lá com a professora Ivane Lima, professora de português. Tchau!